aí, tudo bem? Boa É isso noite. aí. Tudo ótimo. Nossa, como foi bom a gente ter conversado, que os meus alunos do Master Gestor de Obras aproveitaram demais as dicas de Olha, perfil que você deu. uai, que bom. Então já vamos programar uma próxima aí agora. É Agora eu isso vou aí. pra essa galera aí pra. Está sem som? Sem som? O meu tá sem som, o dela, eu tô Não, ouvindo eu te direitinho ouço aqui. normal. Ah, então beleza, deve ser problema lá, Adriana. Beleza. Tá. Vanessa, o que que você faz no digital? Conta aí pra gente. Menina, que história assim que foi que aconteceu de um jeito não tão programado, sabe? Mas deu muito certo. O que eu faço é eu falar sobre gestão de obras para transmitir uma ideia de que dá certo sim fazer obra, né? Todo mundo é muito pessimista quando fala de obra, porque a gente tem um rótulo, né? Nunca obedece custo, nunca obedece prazo e é muita dor de cabeça dentro do canteiro de obras. E eu faço conteúdo para mostrar que não são flores, existem desafios, mas pode dar certo sim. Até porque a gente escolheu isso como profissão. Quando você escolhe trabalhar nesse segmento da engenharia, que é a execução de obras, por que você vai dizer que a sua profissão não dá certo? Que você não consegue fazer o que se propõe a fazer. Não existe isso, né? Uhum. Então, E aí essa é a você minha grande decidiu. motivação do Que conteúdo que eu incrível. trago pela internet. Que legal, hein? E como é que foi que deu esse estalo? Falei, cara, eu vou falar sobre o que eu faço aqui, sobre gestão de obras na internet. Qual foi o estalo que te deu para você entrar? Eu sou professora, né, no presencial, eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina e também trabalho numa uma faculdade privada. E a minha disciplina lá com os alunos é processo construtivo e custos. E aí eu Hum, percebia neles, somando tudo, eu acredito que deve ter uns 120 alunos mais ou menos, que eu convivia diariamente, e eles tinham esse preconceito, assim, a ideia pré-concebida. Nossa, prof, mas dá muito trabalho fazer o orçamento, depois a gente não usa. Eu falo, quem disse que não usa? Ah, e depois não funciona? Claro que é para funcionar. Sabemos que não é exato, mas tem que ser bem próximo. E aquilo começou a me incomodar, porque entra turma, sai turma, com o mesmo discurso. Falei, não é possível, eu tenho que falar disso para mais gente. Eu tenho que botar a boca no trombone para mostrar que existe, né? Vários métodos, várias coisas que a gente pode se apoiar para uma obra dar certo, sim. Aí comecei a fazer vídeo caseiro, assim, pegar o celular e encostar no muro branco e olha, falar. E aos quem não, né? poucos Quem a nunca, coisa. né? Quem nunca? Então, nossa, se você olhar no YouTube ou mesmo aqui no Instagram, os meus primeiros vídeos, meu Deus, que era aquilo, sabe? Mas era só na raça mesmo, na vontade, né? E quando foi que Depois você a coisa. começou? Quando? Há três É, anos. 3 anos atrás, né? E hoje aí já é uma grande referência aí nessa área, né? Cara, que legal, que legal. E como é que foi essa mudança? Você já tinha a ideia de trazer aqui esse assunto de gestão de obras já para engenheiro, para estudante? Ou você ainda tinha a ideia de trazer focado em crescer a sua construtora, a sua empresa? Não, eu queria só falar sobre como, assim, eu nem sabia que dava para remunerar de alguma forma, que existia o assunto marketing digital, sabe? Eu só Uhum. falei, vou botar a cara lá e vou falar. E aí começaram a vir as perguntas, tipo, mas como é que eu aprendo orçamento? Mas como que é a sequência de obra? Mas como que eu interpreto o projeto? Aí eu percebi, nossa, tem muito mais dúvidas sobre isso do que eu imaginava, né? E aí eu falei assim, bom, então vou começar a fazer a coisa um pouco mais organizada. Vou criar, assim, para toda semana ter conteúdo e tal. E comecei a fazer, só que sabe o que foi meu maior erro, sim?
Eu queria fazer tudo sozinha. Eu criava o conteúdo, eu editava, eu postava, eu respondia, eu fazia, eu falei, não, que é isso? Aí eu não conseguia. Aí eu fazia um vídeo a cada 10 dias, assim, Ah, patinando, olha. sabe? Até que, olha só, né? Um ex-aluno meu, lá da universidade, ele tinha trabalhado com construção civil, mas daí ele se tocou que ele não era a paixão da vida dele. Ele gostava mesmo era de marketing. E ele tinha estudado um monte de marketing digital, e ele viu os meus vídeos, e ele me procurou e falou, você quer um apoio? Vamos fazer um projeto em cima disso, né? Vamos fazer o negócio, tá, ter postagem todo dia, para a gente fazer uma linha de assunto assim que tem começo, meio e fim. Aí eu falei, pronto, era tudo que eu precisava. E aí foi que nasceu para valer mesmo. Então, daí de 3 anos para cá, a gente vem trabalhando de um jeito melhor, né? Cara, que legal. É aquela coisa, né? Às vezes a gente fica travado por uma chavinha, né? Só de ter um apoio já conseguia destravar isso. E assim, conta um pouco pra gente como é falar de obra na internet, como que é falar de gestão de obras, porque é algo assim muito prático, né? É algo É. lá, questão de orçamento, planejamento, não sei o que, execução. Como que é que você lida com isso, em trazer esse conteúdo pra gente? Olha, eu fico muito. Você fala uma coisa que aos poucos eu fui entendendo melhor, né? O número de seguidores não tem tanta importância assim. Não diz tanto, né? Vale mais você fazer um trabalho bem profundo com aqueles poucos que estão ali do que ter um monte de gente, só que na verdade não te assiste por inteiro, não pega o teu conteúdo do início ao fim, só fica passando assim, né? Uhum. Falar de gestão de obras é polêmico, por incrível que pareça. Eu recebo assim, gente que adora e gente que mete a boca, acha que eu nunca pisei na obra, que aquilo que eu tô falando é papo furado, porque ele tá tão viciado nas práticas que não são de engenharia de verdade, né? Uma coisa assim que eu queria falar assim pro pessoal, né? Existe construção civil e existe engenharia sendo praticada. Se você não segue normas, se você não acredita que dá para obedecer um custo, um prazo e uma qualidade, e que tem que gerenciar pessoas, e que tem. Aí você não está fazendo engenharia, você está fazendo só construção civil. É só obra rolando ali, mas não tem uma engenharia por trás. Tem muita gente nessa onda, então por isso que falar de gestão de obras é polêmico, porque as pessoas vêm com aquele aprendizado que ela já tem ali e qualquer novidade que apareça, ela rebate, né? Então é um desafio diário, assim, tive que aprender bastante a lidar com os haters aí, tive que também entender que aquela pessoa que joga pedra às vezes não é nem por mal, é só porque ela tá tão enfiada numa prática viciada, assim, que ela não acredita que existiu uma possibilidade melhorada. Mas daí que eu fico com mais vontade de falar ainda, sabe? Interessante, né? E assim, quando a gente entra, né, nesse negócio de Instagram, Facebook, YouTube, a gente sabe que cada rede social ela tem um público. Cada público é diferente um do outro. Então, por exemplo, o Facebook ele costuma trazer gente mais velha, pessoal mais experiente. E o que, que eu É, tenho percebido, principalmente nessa área sua? Muitos do que vem pelo Facebook é o pessoal da época de pedreiro, de execução, não é? exato, exato. E aí, como é que você consegue, né, filtrar essa galera? Ou também como é que é isso daí? Talvez os Nossa, haters também venham até por esse lado, né? vem, vem. Olha, é uma coisa que me fez aprender muito, muito, porque eu vejo, olha só, uma coisa que me deu um estalo, assim. Um dia eu fui gravar na obra, porque hoje em dia eu não executo obras sobre a minha responsabilidade, porque não tenho tempo, o meu trabalho é mais Aham. focado na universidade mesmo, né? Mas eu tô sempre dentro de obra, porque aqui eu conheço muita gente, eu vou nas obras deles e também porque eu faço pesquisa nas obras, né? Tanto de TCC quanto pesquisas minhas mesmo. Aí
Eu fui na obra e gravei sobre o escoramento de laje usando escoras metálicas, que aqui na minha cidade é bastante usado. E eu falando que aquilo era mais prático de montar e tal. Nossa, como as pessoas ficaram revoltadas! As pessoas ficaram revoltadas porque eu estava falando que metálico era melhor do que madeira. E é uma coisa tão simples, né? Aí eu comecei a pensar, gente, tem muita coisa por trás disso. No fundo, aparecem pessoas que falam assim, não, se o trabalho ficar mais fácil, a gente vai perder o emprego. O pedreiro, o carpinteiro, o armador vai ficando sem ter o que fazer. Então, o trabalho tem que ser puxado mesmo, né? E eu falava, meu Deus, que visão distorcida, né? Então, eu me surpreendo muito com isso ainda, com esse tipo de entendimento da engenharia. E aí, eu começo a achar que cada vez que tem um engenheiro falando na rede social, cara, tem que falar muito mesmo, que é para poder quebrar esses preconceitos todos que existem, né? Então, eu falo e eu acompanho vários outros engenheiros, cada um na sua especialidade, mas eu acompanho outros que falam de gestão de obra também, que falam de orçamento também, porque cada vez que a gente ouve uma mesma coisa falada por uma outra pessoa, um ponto de vista diferente, né? Se eu fosse aluno hoje em dia, ou se eu fosse iniciante, nossa, eu acho que eu ia morar no Instagram, porque eu ia absorver tudo isso, porque quem dera na minha época tivesse essa oportunidade da informação chegar tão fácil. Eu costumo falar que quando a gente começou, olha só, 3, 4 anos atrás, não existia nada disso. Não tinha isso daqui, não tinha live, não tinha esse tanto de gente falando sobre esse tanto de assunto. Antigamente, a gente literalmente, né, desmatou isso daqui, capinou, né? Porque não tinha engenheiro aqui. Tinha poucos. E para produzir conteúdo no que é hoje, cara, parece que assim, foram 20 anos de diferença. Porque há 3 anos atrás, gente, não tinha isso. O Instagram, ele era mais imagem, era mais, às vezes, um vídeo aí de construção civil. Aí você acabava vendo a mesma coisa muitas vezes repetido. E hoje, quando a gente vê isso, a gente mesmo já fala, nossa, que chato, é tudo igual. Hoje, cada vez mais, a gente tem buscado diferenciação, né? E você falou um negócio importante de várias pessoas, né, falam do mesmo tema de pontos diferentes. Então, a gente consegue agregar pontos de cada um que aplica, né, para o nosso negócio. E aproveitando e falando um pouco disso, tem algo importante para a gente prestar atenção e ficar ligado, que é o seguinte, aquela coisa de overdose de informação. Porque pode ser que você quer entrar, às vezes, na gestão de obras e está seguindo 30 pessoas que falam de gestão de obras. Cada um vai falar uma coisa, cada um vai ter um método construtivo do jeito dele, da experiência dele, da expertise dele. E você vai pegando um pouquinho aqui, vai pegando um pouquinho ali, vai pegando um pouquinho ali, tá. E a parte boa de executar, não está executando nada. Então, é bom a gente ativar essa atenção para isso, para não ficar só absorvendo, né? Vira uma colcha de retalhos e você não consegue levar nada para o seu dia a dia. Eu acho assim, quando a gente ouve pessoas diferentes, é bom para exercitar a crítica, para você se situar e falar assim, tá, esse aqui vai pelo caminho A, esse pelo B e o meu, vou como, né? Isso. Mas aí você tem que botar em prática, né? E o seu trabalho eu acho muito interessante, porque assim, gente, hoje a maneira de trabalhar mudou. A gente não precisa mais atender clientes só da nossa cidade. Né? Só que a gente vai tem que adquirir outras habilidades diferentes, né? Para você poder trabalhar atendendo alguém lá do Nordeste, lá do Rio Grande do Sul, você tem que saber se comunicar pela internet, você tem que saber vender o seu produto, né? Mostrar nas redes sociais o trabalho que você faz, senão a coisa não gira. Aí o engenheiro fica assim, nossa, eu tenho muita possibilidade, mas não sei fazer. E esse começo, que nem eu te falei, eu comecei errado. Hoje, se eu fosse pensar em estruturar esse meu trabalho aí na internet,
seria totalmente diferente, mas eu não tinha essa percepção, né? Uhum. E ainda bem que alguém conseguiu perceber e estruturar esse conhecimento para agora poder passar para frente, né? E é aquela coisa, né? Por exemplo, principalmente na engenharia, a gente está tão focado em duas coisas, né? Que é obra e é projeto. Até, por exemplo, essa questão de gestão de obras. Isso não é falado em faculdade. Eu fiz uma especialização em gestão de obras depois da faculdade, né? Eu formei e eu fui ingressar nessa área e o pensamento que eu tinha, cara, para mim diferenciar, eu preciso aprender gestão de obras, porque na faculdade não ensina e hoje é um mercado aí que está em alta, né? Então, o pessoal não tem engenheiro que domina essa área e as empresas precisam. E aí eu pensei nisso, olha só, lá em 2016, quando eu ingressei na pós-graduação, e hoje, olha que coisa linda, hoje você paga, sei lá, 20 alvos do que eu paguei em uma pós, para você ter um conhecimento se bobear muito melhor e mais prático. É. E aquela coisa dos cursos online, dos treinamentos online, que aí já entra uma parte que eu quero falar um pouco mais a fundo, né? Como que foi essa questão de trazer que é a parte do vídeo, a parte de professora, a parte de levar o conhecimento, você já estava fazendo. E como é que foi a virada para monetizar? Para transformar o que você sabe em um passo a passo e ensinar isso? Pois foram duas coisas que eu percebi. A primeira nossa, Vanessa, não é só pegar o celular e falar. Você tem custo. Ah! Você tem que fazer uma arte, você tem que fazer uma edição, legal. você tem que divulgar. Tem que pagar o amiguinho, Aí eu falei, tá. Então, eu também preciso de uma fonte de renda para conseguir manter esse projeto de falar online. E a segunda coisa foi que as pessoas começavam a perguntar, né? Tá, tudo bem, você está falando de orçamento, como é que eu aprendo a fazer isso? E outra, né? A gestão de obras, ela não é muito simples, porque você tem que costurar. Você teve materiais de construção numa disciplina separada, mas para gerenciar a obra você tem que entender de materiais. Você teve comportamento estrutural, hidrossanitário, elétrico, tudo separado, mas para gerenciar a obra você tem que unir tudo. Faltava isso, né? E foi isso que eu tentei fazer no meu curso, sabe? Organizar as coisas de um jeito meio lógico para a pessoa saber que ela tem que ter conhecimentos separados, que agora vão se unir e ela vai ter que colocar lá em prática. Aí, de tantas perguntas, eu reuni as perguntas que as pessoas tinham mais dúvidas e fiz aquilo, tipo, eu chamo de método, né? Um método de gestão, porque não é que eu criei, eu organizei de uma maneira fácil de entender para a pessoa conseguir aplicar, né? E aí eu vi que, caramba, para colocar um curso online rodando, também não é tão simples quanto eu pensava. Então, também tive que me capacitar, eu tive que buscar essa rede de apoio. No começo, a gente começa assim, bom, eu não tenho dinheiro. Então, não posso pagar um editor, não posso pagar um cara que cuida de rede social, mas tem que pagar, porque isso faz a roda girar. Não é só despesa, é um investimento para você fazer aquele seu negócio rodar no digital. Tem sim que fazer curso online, tem sim que ter alguém, né? Algumas pessoas, né? Te ajudando a colocar aquilo em prática. E o engenheiro, eu acho que ele tem um pouco dessa pegada, tipo, não, eu dou conta, eu faço tudo sozinho. E não pode, você tem que quebrar esse paradigma, porque quando você paga pessoas para te ajudar, você pode se concentrar naquilo que você realmente é bom. Eu sou boa em gerar conteúdo de engenharia. Eu não sou boa de gerenciar rede social, nem de fazer anúncio, nem de... Entendeu? Então, para isso, eu tenho apoio de outras pessoas, né? Que trabalham junto comigo. E isso daí é algo que tem crescido bastante, né? A grande parte a gente... normalmente é uma equipe, uma empresa, alguma coisa, né, que vem ajudar aí essa questão de coprodução. E assim, a visão, né, que eu tenho hoje é uma visão de muito que delegar é massa,
né? Eu acho que chega num ponto que a gente precisa delegar justamente para focar onde é prioridade. No nosso caso, onde é prioridade? Produção de conteúdo. Porque não tem como você querer fazer de tudo enquanto você tem 2 lives por dia, enquanto você tem aluno para responder, enquanto você tem aula para criar, enquanto você tem um curso para gravar, enfim. Mas, por outro lado, tem aquela questão da gente delegar algo que a gente não sabe nem o que é. Como que a gente vai delegar algo que você fala, ah, tá, eu deleguei o tráfego, por exemplo, mas eu não sei nem o que é tráfego. O que é tráfego? O que é página de vendas? O que é captura? Então, hoje, por exemplo, eu tenho essa visão de que lá atrás eu aprendi de tudo, eu tive que ver de tudo. Não que eu faça tudo e não que eu domine tudo, mas eu entendo um pouco de tudo. E, inclusive, eu acho que até aquela questão do engenheiro, né? O engenheiro ele domina um pouquinho de tudo e ele acaba especializando em uma etapa. E isso eu apliquei no método da comunidade em engenharia digital, que é eu passo por tudo, as partes importantes, e você conhece de tudo. Mas lá na frente, por exemplo, você quer crescer, você quer dar aquela alavancagem, cara, você já sabe que você precisa de um gestor de tráfego. Você já sabe que você precisa de alguém lá para gerenciar, às vezes, um social media, para organizar, planejamento e tudo mais. Você sabe de alguém de estruturas. E aí você já sabe o que precisa. Porque, por exemplo, engenheiro hoje, tirando por base, tá, gente? Coisa que a gente começou lá atrás, o Vadez também já falou sobre isso. A gente simplesmente acha que era só postar e deixar lá, que o negócio ia acontecer. E não é assim, né? Como que a gente vai descobrir que existe gestão de tráfego? Se você nem sabe o que é tráfego pago. Como que a gente vai saber que existe página de captura, lançamento, workshop, CPL? Entendeu? Isso ainda é tão cru que eu percebo assim, quando eu estou abrindo uma turma nova do meu curso, eu começo a convidar as pessoas, por exemplo, a participar de uma série de lives gratuitas ou uma série... E muita gente fala assim, que é isso que você está fazendo? Por que você está dando as coisas de graça, né? Por que você está... Eu falo, gente, isso, na verdade, já existe há um tempão. Quando você vai comprar um carro, você não faz um test drive? Você não experimenta? Né? Você não tem que... vai comprar uma cama, um colchão, eles não mandam você deitar lá no colchão para experimentar? Para você ter certeza e comprar. Por que o engenheiro não pode dar uma amostra do seu trabalho, né? Uma amostra daquilo que ele sabe fazer, para poder informar melhor seus clientes sobre isso? Mas tem gente que ainda não sabe. O brasileiro é judiação, ele tem medo de ser enganado a todo momento. E principalmente na internet, né? Porque, por exemplo... minha mãe, eu sou do interior, né? Eu sou do interior de Minas, lá no fim, sabe? Então, minha mãe, minha avó, eles começaram a comprar na internet agora, na pandemia. Então, olha só, 50 anos depois, outros até 70, primeira vez que compraram online. E na pandemia cresceu muito isso. Né? Acho que dobrou, sei lá quantos por cento. De primeira vez que a pessoa fez uma compra online, né? E quando a gente olha isso, principalmente engenheiro, que é um bicho desconfiado, e né? A gente é desconfiado. Você fala, cara, isso aqui não é real. Como assim você vai falar de gestão de obras no digital? Como assim você vai gerir obra? Como assim você vai ganhar dinheiro com a engenharia se você não está lá todo dia debaixo do sol e com a bota suja? Como assim você vai fazer orçamento de casa? Como você vai trabalhar com perícia, avaliação de imóveis do seu computador, sem um escritório? Como? E aí, né, onde é que engloba isso? E um negócio que eu ia comentar, você falou que muita gente fala, como assim você vai desse negócio de graça? Como assim você vai não sei o quê? É que a gente tá muito vidrado nesse assunto de, por exemplo, CPL, lançamento, não sei o quê. Nós que estamos nesse meio, a gente tá bombardeado disso toda hora. Agora, quem não tá, que 99% dos engenheiros não estão, eles não sabem que existe Semana do Engenheiro Digital, que é uma sequência e tudo mais, e que depois vai abrir carrinho. Não sabe nem o que é carrinho, né? Começa por aí. E quando a pessoa vê isso, ela, tá, olha aí. Né? No final, às vezes
às vezes vende, às vezes nem chega até o final, não entende o raciocínio por trás, não entende a oportunidade mostrada lá, não entende que ele trabalhar... Olha só que negócio interessante. Minha primeira turma de perícia judicial foi o ano passado, né? Vai fazer um ano agora, mês que vem. E muita gente ainda me manda e-mail agora, fala, Camila, eu perdi o acesso, Camila, até quando eu tenho acesso, não sei o quê. E falei, gente, calma, é um ano de acesso. Ah, não tive tempo de fazer em um mês, não sei o quê. Calma, é um ano, é 12 meses para você estudar, é 12 meses para você ter suporte, é 12 meses para você ter aquilo ali, para você ver, rever quantas vezes quiser. Onde que na faculdade a gente tem isso? Não tem. Pós, muito menos. Curso presencial, não tem, gente. Então, se a gente for analisar, né, principalmente a gente que gosta de ver número, cara, você pode abrir o seu computador aqui agora, quantas horas? 8 horas da noite, e maratonar um curso, por exemplo. Às vezes, a parte de orçamento, você tem um orçamento para você entregar, você fechou, não sei o quê, você entende aquilo agora, não precisa esperar alguém abrir uma turma lá no centro para você ir lá fazer, anotar e depois ir fazer a roda inversa, né? A engrenagem rodar inversamente, que é como a gente aprendeu. Sim. Hoje pode ser o contrário. Eu já tô com bastante tempo de formada, né? Eu já tenho 19 anos de formada. Mas nos primeiros anos, eu guardava dinheiro assim para uma vez por ano conseguir ir para São Paulo, pagar um curso ou participar de um congresso, de uma feira, a FEICOM, uma vez por ano. Cara, era muito difícil. Você tem que viajar, você tem que pagar hospedagem, você tem que pagar a inscrição, você tem que... E agora tá tudo tão mais fácil. Inglês, por exemplo. Fiz um monte de curso presencial, 6 meses aqui, 6 meses ali. Não dava nada, né? Igual eu. Agora que eu tô num curso online de inglês, que eu tô gostando pra valer mesmo e deslanchando, sabe? Olha aí o que a Larissa falou. Tem 24 anos e ainda tem medo de comprar. Olha isso, gente. Faço tudo pela internet. Tudo também. da minha vida. Eu também. Pra mim, de rua, comprar alguma coisa tem que ser assim, o último dos últimos casos. Que hoje em dia entrega... Ô, gente, a Amazon compra o livro hoje, amanhã já tá na porta de casa. É um negócio de louco. Eu falei, não é possível que já chegou. Então, a gente consegue hoje comprar literalmente tudo. Não é à toa que tem aquelas coisas. Uber, há um tempinho atrás, há 5 anos atrás, 2, 3 anos atrás, era táxi. Você pagava uma fortuna pro táxi. Agora não. Você tá na balada, 5 horas da manhã, chama o Uber. Ó, o Uber chegou em 5 minutos. Não tem que ficar esperando passar um táxi para você mexer a mão e ver se ele está disponível para ele te pegar. Ver se ele tem, né, sei lá, aceita dinheiro, não aceita, cartão. Hoje em dia ninguém usa dinheiro mais. Olha que loucura isso. Hoje em dia a gente nem vê dinheiro. Eu nem tenho dinheiro na carteira. Às vezes eu preciso. Tem que começar a guardar para ser relíquia, porque daqui um tempinho já vai ser relíquia esses negócios. iFood. Ontem eu estava conversando com o Eduardo. Cara, que live massa. E um negócio que o Eduardo falou que lá na época de faculdade, ele criou uma parada parecida com o iFood. E aí ele largou para lá, né? Que começou, eu estava estudando muita coisa, não sei o quê. iFood comprou a empresa, milionária do cara. E aí já tinha passado para outra pessoa, né? Perdeu a chance. Falou, olha só. Tem uma coisa que é clichê, total, mas que é muito verdade, que é conhecimento é o poder, porque só quando você conhece que você consegue enxergar as oportunidades. Se você não conhece aquilo, você não consegue ter ideias inovadoras, perceber uma coisa que os outros estão precisando e que ninguém está oferecendo. É só quando você tem o conhecimento. E o maior, sei lá, vamos chamar assim, a moeda de hoje em dia é transferência de conhecimento. A pessoa quer comprar um negócio porque ela quer saber fazer aquilo, que ela quer saber botar... Até assim, tipo, bolo. Cara, se você for boa no fazer o bolo, tu vai ganhar dinheiro e vai ter seu espaço. Qualquer coisa. Eu não sei como que as pessoas não perceberam isso ainda. E a internet, ela, assim, cara, eu falei, como que eu vivi tanto... Eu fui ter contato com a internet com 17 anos.
Como que eu vi 17 Ah, anos da minha vida sem internet? e se eu te falar que eu fiz engenharia sem computador? É, aí eu não peguei essa fase. Pô, eu entrei em 1997 Caramba, na então você ainda fez universidade. planta na prancheta, né? Naquela folha lá, papel manteiga, não sei o quê. No Ô, negócio ruim. finalzinho, no finalzinho, só tinha computador no laboratório da faculdade e a gente pegou ali o início do AutoCAD. Você acredita, cara, que eu sou tão velha desse Que jeito? legal, cara, que legal. Olha só, né? Quem diria que uma ferramenta, né, gente, hoje já tem outras, né? Mas o AutoCAD, quanto tempo você demorava para fazer uma planta, Vanessa? Na época da mão, Da mão. mão? Nossa, Aham. semanas. Hoje o pessoal faz planta em um dia no AutoCAD. Agora acho que meio dia, né? Usando o Revit, o BIM, essa É, bagunça toda aí. E só complementando aquela questão que você falou de hoje, né? Tá tudo muito mais fácil. Hoje, se você sabe qualquer coisa, eu não tenho medo nenhum de falar é qualquer coisa. Sim, é qualquer coisa. Tem gente ficando milionária ensinando a usar o Instagram. Usar o sim, Instagram. Tem gente ficando milionária ensinando a usar o Excel, o sim, AutoCAD. sim. Sempre Então, tem alguém que precisa daquilo que você sabe. A minha filha falou assim para mim: mãe, eu tô sentindo falta de ter uma atividade assim mais de lazer. Eu queria aprender a desenhar. Gosto pra caramba de desenhar. Eu queria foi aprender a lá desenhar pesquisar, rosto. achou. Caramba, eu achei Aí, ó. 15 cursos massa, que eu tô até com dificuldade de escolher qual que eu compro. Tudo tem, gente. E a parte boa, né, que hoje, a gente está numa época que você deu um Google aí, você achou. Você pesquisou, ó, tô com vontade de fazer curso de desenhar rosto. Pesquisou, achou. E aquela coisa, hoje tem treinamento, hoje tem curso, hoje tem mentoria de tudo que você pensar. Às vezes você é bom em bordar. Tem É? gente ensinando a bordar. Você sabia que você pode ensinar as pessoas a bordar? Você sabia que você pode ensinar as pessoas a fazer resumo para estudar? Tem gente que ganha muito dinheiro fazendo resumo, Sim. cronograma para passar em concurso, cronograma às vezes para passar em prova. Então, gente, eu bato muito nessa tecla, não subestime nada. Porque tem uma frase que a gente fala o seguinte: tem gente aí fora que precisa do seu pior conteúdo. O que é o pior conteúdo? É algo que para você é idiota. É algo para você, é algo que fala, cara, todo mundo sabe isso. Como que eu vou falar isso? Todo mundo sabe. Na sua cabeça, algumas partes da gestão era óbvia, não era? É. Mas para E não outras, é. tem gente que nunca ouviu falar. Aquela coisa do óbvio precisa ser dito. E na internet é tão fácil você dizer. É abrir aqui uma live, é você gravar e postar. E às vezes, se tiver um recursinho, conseguir colocar um impulsionamento nisso. Antigamente, não, gente. Antigamente, se a gente pagar não sei quantos mil reais para aparecer em ônibus, não sei quantos mil Sim. reais para ter Um placa. pouquinho, né? Menos de um minuto. Cara, é um negócio assim que. Fala, gente, como que a gente viveu tanto tempo sem isso? Não sei. E o pior, como que hoje tem gente que ainda não enxergou isso? Não, tem muitas. Tem Por muita exemplo, gente. né? Por exemplo, o seguinte, uma coisa que eu acho super legal de você entrar em curso online é que você vai fazer parte de um grupo, né? Onde a maioria está passando as mesmas dúvidas que você, a mesma situação, e aí essa troca faz a gente destravar no negócio, né? E lá, convivendo com essas pessoas nas turmas dos grupos, você percebe que pouquíssimos usam as redes sociais para mostrar seu trabalho e chegar a mais clientes. Ou seja, né? Mesmo uma pessoa que já compra um curso online, ela já venceu essa barreira, mesmo assim, ela ainda não sabe de todo o potencial. Aham. Então, sim, tem muito espaço, né? Agora, também tem uma coisa, sabe? Eu acho, por exemplo, a pessoa ela vai comprar o seu curso, ela tem que sentar ali, ó, na cadeirinha e, ó, isso. E agora, como que eu vou fazer o meu? Assim, assim. Porque isso na internet gerou uma coisa que eu acho ruim, que é assim, eu quero um modelinho pronto, Tudo eu quero igual, uma né? planilhinha pronta, eu quero um não sei o que pronto.
né? Eu já dei aula, assim, ó, mostrando uma coisa super simples de Excel ou de PowerPoint, e a pessoa fala assim, mas se você não me der o modelo, então não serviu para nada a sua aula. Ô, gente, não existe isso, a gente tem que pegar, absorver aquele conteúdo, depois a gente faz a nossa parte, estrutura o que a gente quer e bota em prática. Não existe esse negócio de viver de modelinho. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que isso é uma busca, assim, muito rasa, sabe? Uhum. Eu concordo com isso, né? Tanto que, assim, puxando para o meu lado, né? Que é o lado da internet. Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se todos os conteúdos fossem iguais. Se eu falar, gente, é isso, faz isso daqui que dá. Mas a gente acha que a questão, né, da informação, hoje a moeda da troca é a informação, é justamente isso, ó, abrir a nossa visão. Porque de nada adianta você ter a melhor técnica em mãos se você não consegue abrir sua visão. E isso é uma barreira que eu tenho rompido muito, né? Tanto em lives quanto em treinamentos, em mentorias e tudo mais. Porque eu vejo que muita gente trava aqui em cima, trava aqui. E esse travar aqui, às vezes, tem um negócio tão na cara que ele não enxerga. Porque está acostumado a falar, ai meu Deus, mas fulano de tal já está fazendo isso. Ai meu Deus, mas fulano de tal já está fazendo aquilo. Eu quero, né, mais ou menos fazer igual e tal. Não é assim. Porque a parte boa da internet, né, e assim, o físico também tem disso, mas a internet ela é muito maior, que é a questão de cada pessoa vai com a sua cara, outros não vão com a sua cara. Tem cliente que vai fechar com você, às vezes, por você ser você. Não, às vezes, não há preço. Às vezes é pela maneira que você chegou até ele para dar um orçamento, para ver uma vistoria. Não é porque, Camila tem, sei lá, 3 anos de formado, o outro tem 20. Vou fechar com o de 20. Não. Camila, às vezes, é atenciosa. Camila me mostrou coisas que o de 20 ignorou. Isso. Então, são os pequenos detalhes que eles conseguem transformar a gente, alguém que em um ano não era ninguém, em um ano hoje é uma referência, assim, incrível para diversas pessoas. E por isso que, assim, eu virei fã, falei, cara, aqui tem um potencial que assim, nem não dá para largar. Né? Não tem. E foi o ano passado, quando eu virei essa chavinha, eu falei, cara, engenheiro precisa enxergar isso. E não vai ser só eu ensinando Instagram, que é o que foi o meu primeiro treinamento, né, de marketing, foi ensinar o Instagram. Não foi só aquilo. Eu queria algo a mais, né? Que não adianta nada você ter um Instagram cheio de seguidor, você não faz dinheiro com ele. Se você não ensina, se você não inspira ninguém, se ninguém te manda uma mensagem e fala, Camila, eu tinha largado a engenharia, mas eu vi um anúncio, eu entrei nesse negócio, eu descobri uma área nova. Que eu tinha largado. Para mim, eu cansei de obra, não queria mais, e eu descobri, às vezes, perícia judicial, que foi lá atrás quando comecei. Às vezes, no Instagram, como eu estou fechando cliente hoje só pelo Instagram. Hoje eu não vou mais bater de porta, o cliente que vem até mim. Entendeu? Olha só. Então, abre, né? A pessoa passa a enxergar. Eu ia te falar duas coisas. A primeira é a seguinte. Você acredita que tem gente que compra o meu curso de gestão de obras? Ele não é um curso muito rapidinho. Se a pessoa assistir direitinho assim por semana, ela vai demorar uns 3 meses para fazer, porque são muitas aulas, né? Ela compra o curso de gestão de obras e a hora que ela começa a conversar ali no Telegram e tal, eu percebo que ela acha que nunca vai ganhar dinheiro com gestão de obras. Aí eu fico pensando, por que ela entrou no curso? É uma trava, assim, tipo, eu gosto daquele assunto, mas eu acho que não vou ser bem remunerada com isso. Meu Deus, não pode pensar assim. Não pode. Hoje eu falei, hoje eu falei sobre isso. Aqui teve um comentário na live de 12/12, foi justamente isso, né? O pessoal da construção civil diz que a construção civil bombou nessa pandemia e não sei o quê, e parará e pororô, mas é mentira, não tinha nada disso. Gente, de novo, vamos voltar lá na cabecinha. A gente tem que aprender a abrir a nossa visão. Quem é que você viu que não ganhou dinheiro na construção civil? E quem é que você está vendo que está ganhando dinheiro na construção civil? Ontem eu conversei com o Eduardo e uma das coisas que ele falou foi um modelo que ele fez quando deu a pandemia, lá um ano atrás.
passou para os alunos dele, conseguiu fazer um fluxo de caixa que a maioria não tinha pescado. Conseguiu ter um caixa em empresa, né? Adiou aí Positivo, né? positivo, adiou alguns pagamentos, conseguiu negociar isso. E o pessoal falando que construção civil não está dando dinheiro. Que, sei lá, que ensinar qualquer coisa não está dando dinheiro. Depois que Exato. a gente vê algo que se fala, cara, como que alguém não sabe isso? Gente, depois que eu vi que o pessoal ensinava você estudar por resumo, você fazer resumo, você estudar, eu falei, não, é qualquer coisa. Literalmente é qualquer coisa. Então, É às assim. vezes, tem algo também que eu gosto de falar, é o seguinte, a gente está tão fadado na engenharia, a captar cliente, eu quero captar cliente, quero captar cliente, e às vezes nem é isso que Que vai você te nasceu dar. para fazer. Exato. Às vezes você gosta de usar Excel, cara. Você bombou no Excel, você domina o Excel como ninguém. Ou Às sabe vezes o fazer uma Excel. apresentação, assim, tipo de palestra e tal. Tem uns que você assiste que, pô, é um show, né? Exato, E aí a exato. pessoa. Ah, é E isso muito, muito daí. louco isso, cara. Muito bom. E eu acho assim, né? Eu gosto de falar que nós, engenheiros, no fundo, a gente é privilegiado, sabia? Porque o leque de coisas que a gente Tem consegue muita fazer, coisa. meu Deus. Muita coisa. E eu vou te dizer uma coisa: como eu sou professora, eu recebo muitos. Pessoal da empresa liga para mim e fala: eu preciso de um estagiário, manda um aluno bom para mim. E contratar também. Vanessa, me fala aí um aluno recém-formado, ou sei lá, de 3, 4 anos aí, porque eu estou precisando contratar. É comum essa busca, né? Nos professores para indicar Uhum. pessoas. Agora, Camila, desde novembro tá demais. Toda semana a galera me pede. Então isso é um sinal que tá bom sim, sim, tipo, Uhum. não tá nessa crise toda não, gente. Eu não moro numa capital, eu moro numa cidade grande, 550 mil habitantes, mas não é um São Paulo, Rio, Brasília. E já tô percebendo, a galera querendo contratar. É porque às vezes, né, a gente fica olhando só para a nossa bolha. De novo, engloba lá aquele negócio nacional de lançamento. Olha só, e encaixa em tudo. Às vezes é a nossa bolha que você tá. Você está andando só com pessoas que não estão se capacitando, pessoas que não estão buscando um emprego ou empreender. Você só está andando com pessoas que só reclamam. Você vai ver o quê? Que tá ruim, que não tem emprego, que não tem isso, não tem aquilo. Começa a mudar. Começa a andar com pessoas que estão empreendendo. Começa a andar com pessoas que estão investindo em conhecimento. Começa a andar com pessoas que estão usando o digital. Começa a conectar com esse tanto de gente aí que você segue, que é uma Vanessa, é uma Camila, é um outro, é um outro. Começa a conectar com essa galera. Porque hoje eu nunca vi tão fácil como é hoje a gente conectar com pessoas. Eu nunca vi a Vanessa. É. Nunca vi. E a gente consegue conversar, né? Como se conhecesse há muito tempo. E a É. gente consegue trazer essa troca. Eu reparo assim, antes o e-mail que era bombado, né? Hoje em dia é muito raro alguém responder e-mail, né? É muito difícil. Quando você não conhece e você manda. Agora o direct do Instagram, todo mundo responde. Então mais fácil, um caminho mais fácil de você chegar em alguém. E além do direct, hoje tem uma ferramenta linda, maravilhosa, que se chama Caixinha de Perguntas. Ah, é verdade. A pessoa tá lá, caixinha de pergunta, manda. Cara, ela vai te responder. E uma coisa que muita gente ainda não pescou é que hoje o pessoal tá, né, principalmente as grandes fontes, estão deixando um pouco o direct mais de lado, porque às vezes tem uma enxurrada de mensagem, e estão focando lá na caixinha de pergunta. Ah, não Estão tinha pegando. percebido isso. Pois é, assim, na engenharia, pelo que eu vi, ainda não. Né? O pessoal ainda não é adepto à caixa de pergunta. Mas nos outros nichos já estão fazendo isso. Por quê? No direct, você responde individualmente. Ah, Na é, caixinha de verdade. pergunta, uma pergunta sua pode ser dúvida de 100 pessoas, 200, 1000 que seja. Então, isso virou uma forma de produzir conteúdo, cara, em massa. Tem gente hoje que só produz conteúdo com caixinha de pergunta. Às vezes dá um negócio tão top assim que transforma, às vezes, em um tema de live. Às vezes, em um post. Entendeu? Legal, legal. Então, isso está acontecendo por quê?
Porque cada vez que o Instagram libera uma ferramenta, a gente usa e a gente pega as melhores coisas da caixinha de pergunta. Da enquete, por exemplo. Olha que forms, Google Forms incrível que se chama enquete. É. Você consegue Consegue ver quem é que tá perceber, assistindo, né? você consegue perceber o que, que um público quer, o que, que a pessoa valoriza, né? Exatamente. Você consegue pegar isso tudo através de perguntas simples. Coisa que às vezes você não conseguiria enviar esse Google Forms pelo e-mail, que às vezes o pessoal nem abre e-mail. É. Mas você consegue lá no Instagram todo dia. Né? Pois é. Então, E tem mais uma, né? Eu acho que quando. Se você tem uma ideia de que tá ruim um segmento, como por exemplo, se a pessoa pensa assim, não, executar a obra não dá. Não dá dinheiro, é muito dor de cabeça, cliente não sei o quê. Pega isso, significa então que isso não está funcionando. Pega isso e faz direito. Faz diferente do que o resto da galera está fazendo. Daí você vai ver os resultados, né? Eu acho que o engenheiro, a gente foi tão treinado, apesar das várias deficiências assim que a faculdade tem, mas a gente é treinado para um raciocínio lógico. A gente gosta de interpretar gráfico, tabela, não sei o quê, né? Então, para você formar realmente a sua opinião sobre aquele nicho de trabalho, você tem que ter os seus números. Primeiro você tenta, depois você pega os seus números e decide se você quer continuar ou se você quer mudar. Porque também, né, tem uma pessoa que faz um meme assim, né, que fala assim, a gente não é árvore, a gente não precisa ficar plantado no mesmo lugar a vida inteira. Né? Se você está atendendo um nicho aqui, ó, eu tô com gestão de obras em casas pequenas, menores que 100 metros quadrados. Não tá dando bom? Vai para outro, cara. Vai para condomínio fechado, vai para comercial, vai para galpão, vai para o agro. Continua com gestão de obras e muda o cliente. Né? Não precisa também ficar dando murro na ponta da faca, né? E a engenharia, acho que ela possibilita isso. Né? Por exemplo, a engenheiro civil. Cara, olha o leque do engenheiro civil. Às E vezes se ele não quiser nada de engenharia, os bancos contratam, as financeiras contratam, um monte de outra empresa contrata engenheiro, né? Exato. Concurso, né? Tem uma amiga minha que ela fez engenharia e hoje ela estuda para concurso, né? Concurso até nível médio. Fez engenharia química. E o que cai no concurso? São as matérias básicas da engenharia. Química, Física, um pouquinho, matemática né? e raciocínio lógico, né? Um É. pouco de física. Então, você fala, cara, eu estudei 5 anos isso daqui. Tem alguém que está começando agora, às vezes estudou um ano e... Então, a gente, por estar lá atrás, tudo bem que né, foram vários e vários cálculos, várias e várias folhas de cálculo, mas serviu para muita coisa. Serviu para a gente, por exemplo, você hoje conseguir analisar, vamos usar, por exemplo, isso daqui, a questão do digital. Você consegue analisar o negócio por trás disso. Você consegue analisar que, cara, engenharia, não é só, às vezes, eu estar construindo. Eu posso fazer reforma. Não é só estar fazendo projeto arquitetônico. Eu posso fazer projeto, deixa eu ver... Incêndio. Projeto de incêndio, que é algo que muita gente nem sabe que pode, nem é função do engenheiro. Posso estar fazendo laudo. Olha o tanto de laudo que existe. Tem um monte Engenharia de coisa. diagnóstica. Que a gente nem vê falar na faculdade também. Tem um leque. Você consegue trabalhar com um computador, mais nada. E às vezes um celular, uma câmera, né? Pra você... Acabou. E isso daí tem aberto, né? Cada vez mais justamente por isso. Porque tem muito mais gente falando. Tem muito mais gente mostrando na prática como que é. E muito mais gente abrindo, né, as oportunidades aí para você olhar e falar, cara, como que eu não sabia disso antes? Como que ninguém me falou isso em 5 anos de faculdade? Eu tô vendo em vídeos 30 segundos. Loucura, eu tenho um aluno, ex-aluno, né, daqui da universidade presencial. Ele se formou e foi para a cidade dele, que é no interior de São Paulo. De repente eu comecei a ver o Instagram dele, uns projetos arquitetônicos maravilhosos, assim, aquelas coisas renderizadas, tipo foto, né? Mas impressionante, uma casa mais linda que a outra. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, e viu, o que aconteceu? Tipo,
da onde que é isso? Você está fazendo projeto? Ele falou assim, eu aprendi, né, a mexer com esse tratamento de imagens, eu percebi que os arquitetos e engenheiros precisam disso, porque para apresentar para o cliente é mais legal, para botar num folder de vendas e tal. E aí eu comecei a fazer isso. Mas esses posts que você vê aí, prof, é só criação minha. Na verdade, ainda não tem um cliente real por trás. Olha. Eu imagino o cliente e crio, mas quem vê já tem um portfólio lindo. Poucas pessoas pensam nisso, tá? Essa sacada, né, Legal, legal. Porque muita gente espera ter o cliente, né, para conseguir ver valor. E quando a gente olha o inverso, como que você vai conseguir cliente se o cliente não sabe quem é você? Se o cliente não sabe o que você faz? Aí quando você inverte, e aí é a grande sacada da produção de conteúdo, né, Vanessa? Porque você produz conteúdo. Na verdade, olha só, a gente fez a live, os meus alunos assistiram e tal, aí ficou gravada. No dia seguinte, já tinha uns 500 visualizações. Aí eu peguei um trechinho da live e postei como post. Tem 4.000 visualizações esse post. O negócio vai se alastrando num potencial, assim, que no presencial você não chega nunca nisso. Nunca, Porque, assim, um grande erro que eu cometi, e ainda tem muita gente cometendo, é aquela questão de achar que é só parte técnica. Ah, não é, né? E como que, principalmente no digital, a gente briga pela atenção da pessoa, às vezes é por isso que é tão legal você fazer corte de live. Porque pegou uma sacada assim, rápida, que foi falada às vezes em uma live, você fala, cara, como que eu não tinha pensado nisso antes? Deixa eu ver melhor sobre isso. Isso é um negócio que eu falei, gente, como que eu nunca tinha pensado nisso antes? Isso tem pouco tempo que eu comecei a fazer isso. E é aí que eu comecei realmente a entender o poder das lives. Porque live para mim era uma tortura. Eu quase não fazia live. Porque eu já era uma pessoa muito tímida, né? Eu já travava, já. Só que hoje, por exemplo, eu consigo levar. E se errar, conserta. E assim vai. E a partir do momento que eu entendi que live é produção de conteúdo, que não é só uma entrevista, isso aqui não é uma entrevista. Antigamente eu literalmente fazia meio que uma entrevista. Isso não é uma entrevista hoje. Hoje é uma troca de informação. Hoje é algo que a Vanessa fala, cara, que sacada incrível. Isso aí vira um post. Às vezes 20 segundos, 30 segundos, um minutinho. O pessoal olha e fala, meu Deus, como que eu nunca vi isso antes? Né? Então, que eu tenho para passar, né, pessoal? Aproveitem, né, o que a gente está vivendo hoje. Isso nunca aconteceu antes e é só o começo. Não tem... Vira e mexe, tem um que pergunta, mas o que vai ser do marketing digital se a internet acabar? Cara, como que a internet acaba, meu filho? Não acaba nunca. Não tem volta mais. Acabou, não tem volta. É mais fácil faculdade, inclusive eu acho que não vai demorar para acabar. Faculdade física acabar, sim. do que curso online acabar. Porque é um negócio que... Eu tô na universidade aqui, as aulas estão acontecendo online. Cara, tá tudo tão legal, sabia? Tá dando certo, assim. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam mais de ler, outras pessoas gostam mais de ouvir e outras pessoas precisam ver, né? Então, se for, por exemplo, só áudio, ela não se concentra, ela precisa ver e tal. São perfis diferentes, mas tudo a gente pode treinar. Quando eu comecei aqui no digital, eu não tinha paciência de assistir live de ninguém e nem um vídeo de mais de 2 minutos. Que ansiedade louca é essa? Aí eu fui percebendo isso, né? E eu fui falando, não, calma aí, gente, eu tô gostando do assunto, eu vou ficar. E eu fui treinando, e agora eu faço isso com muito prazer, assim, sabe? E eu consumo muito conteúdo online também. Então, a gente também consegue perceber essas nossas dificuldades de ser tímido ou de não falar bem, mas falar muita gíria e ser um pouco confuso na fala. Então, a gente vai tentando se aprimorar, né? Faz a gente se desenvolver, né? Muitas vezes você está participando lá de
de uma live ou de um aulão, você quer fazer um comentário, você quer fazer uma pergunta, e você tem medo de falar uma besteira, você tem vergonha, mas você vai aos pouquinhos, quando você vê aquilo se torna natural, e precisa, porque o mundo vai girar desse jeito, né? Uhum. As pessoas perceberam assim, para que eu vou ter que viajar lá para participar de uma reunião? Não precisa mais. Uhum. E teve algo também que eu estava conversando essa semana passada, com alguns alunos meus, né? E uma das coisas que não tinham passado ainda na minha cabeça, né? Porque às vezes a gente está tão focado no técnico que alguns detalhes a gente deixa passar. É que é o seguinte, eu recebi algumas mensagens do tipo, Camila, o digital, ele me fez mudar como profissional. Hoje eu não tenho mais medo de conversar com o cliente. Antigamente eu tinha, eu não sabia lidar. Hoje, depois de fazer story, depois de fazer live, hoje para mim é normal, porque eu sei aquilo que o cliente perguntar, eu vou saber responder, eu vou saber lidar com a situação, coisa que antigamente eu não conseguia, coisa de um mês atrás eu não conseguia. E olha que loucura, né? E quando a gente para olhar a questão de faculdade e tudo mais, faculdade não ensina a gente a lidar com o cliente. Não. E olha que Nem coisa, com... como que um negocinho desse aqui ensina sem ensinar? Pelo Né? exemplo, né? E é legal quando a gente fala assim, né? Ah, eu fiz um negócio que não deu certo. Aí eu contornei por aqui. Aí eu fiz e... Porque, meu, tem um monte de gente passando por isso. E não é feio falar das coisas que deram erradas, né? Tudo é aprendizado. E E, esse tipo de troca acontece muito mais na internet. e na internet. Por exemplo, Vanessa, nós duas. Não sei se eu vou, tipo, provavelmente sim, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil os encontros e tudo mais. Mas vamos supor que há um ano atrás eu não te conheceria fisicamente, né? Não poderia sentar e conversar com você por uma hora. Para É. entender sua história, para saber o que está dando certo, o que está dando errado, como foi trazer, né, essa parte de gestão de obras e tudo mais. E olha para vocês verem só a conexão. Hoje, 12h, eu fiz uma live com uma engenheira também, civil, focada na parte de geotecnia. Agora, eu estou conversando com a Vanessa. Ontem, esse mesmo horário, eu estava conversando com o Eduardo, lá de Uberaba. Você é de onde, Vanessa? Eu sou de Londrina, no Paraná. Olha só, Paraná, lá no Uberaba, eu estou em Belo Horizonte. Ontem também, 12h, foi mais uma de outro lugar do Brasil, assunto completamente diferente. Imagina em que mundo a gente viveria que em 24 horas eu teria conversado com 4 pessoas do Brasil inteiro. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, gente, já servindo para passar alguma mensagem, usem e abusem das ferramentas. Porque, por exemplo, se eu não tivesse mandado mensagem para a Vanessa, ou a Vanessa não tivesse mandado mensagem, a gente talvez nem teria conversado. Mas partiu. Eu lembro que eu já te mandei mensagem, depois também mandou mensagem, e assim com todos os outros. Não foi simplesmente surgiu, fulano de tal conheceu o Eduardo. Não surgiu isso. Tinha um acompanhamento. Tinha tá conhecendo, tá buscando conectar com essa pessoa, tá buscando conversar com essa pessoa. E hoje eu sei que tem muita gente que acha, mas é alguém assim, tá tão distante, é alguém que é uma referência, eu considero muito, não sei o quê, e considera como se fosse, sei lá, o presidente da República. É, um E tem ídolo. medo de conversar. Fala, gente, pensa que você tá num bar tomando uma cerveja comigo, um café. Acabou, acabou. E hoje isso daí nos possibilita. É. Porque, por exemplo, eu tenho uma live minha, né, que eu fiz com o Saad, né, o Renato Saad. E ele, Hum. assim, ele é especialista. Eu já fui em curso presencial dele aqui em Belo Horizonte. Primeira vez que eu conheci ele. Aí, acho que não passou nem um ano e meio depois, estava eu fazendo live com o cara. É. Eu falei, cara, que loucura isso. Fiz live com a... Como é que ela chama, gente? Da autora do livro de patologia em alvenaria. Esqueci o nome dela. Falei, gente, como assim eu estou conversando com a autora de um livro de patologia, que é um dos livros mais famosos de engenharia. Ó, Então, tem. A gente chega em pessoas que a gente nem sonhava, né? Eu tô vendo aqui nos comentários a Jennifer falando que ela sente falta do networking olho a olho, né? Sabe o que eu acho?
a gente agora escolhe. Quando você quiser marcar presencial, é porque você quer, não porque é aquela obrigação que você tem que ir. Então, esse networking olho a olho, daqui a pouco, aqui na minha cidade as coisas ainda estão muito restritas, tá? Muitos casos de Covid e tá tudo fechado. Mas, quando puder sair e tal, a gente vai escolher aquilo que a gente acha que vai ser prazeroso sair e encontrar pessoalmente. Porque a gente eu fazia no meu dia a dia, muitos compromissos que era só tipo, tem que ir lá? Tem, então tá, vamos. E agora fica mais prático fazer isso pela internet. E quando eu for, vai ser com a pessoa que eu quero encontrar, o lugar que eu realmente quero ir, tenho vontade, fica mais legal. Não é para perder, né? A gente não vai perder os contatos presenciais, né? E além disso, tem aquela questão mais direta. Que às vezes a gente marcava, às vezes um cliente, alguma outra coisa, alguma coisa, que era algo que às vezes, coisa de uma mensagem, aquele famoso... Resolvia. Uma reunião em um WhatsApp de 5 minutos resolvia o problema. É. Então, hoje a gente consegue encontrar realmente quando é um negócio mais profundo, né? Coisa que você consegue, às vezes, chegou lá, cara, eu esqueci que tinha que fazer o contrato tal. Não, tá tudo pronto, já chega, já mandou, tem assinatura eletrônica, meu Deus. Hoje em dia tem tudo. Então, são coisas que, essa questão de, eu sinto falta de olho no olho, a gente, de novo, vê pela outra fonte. Se olhar, opa, não é eu sinto falta, não é falta isso. E sim, eu posso ficar mais tempo com quem eu quero. Sim, eu posso focar com esse cliente em coisas mais diretas, coisas mais precisas de mim, como engenheiro, como cliente, enfim, qualquer coisa. E não um detalhezinho, né? Aqueles aperta botão, por exemplo, é o que a gente costuma falar, né? A gente focar mais no que é estratégico e delegar o que é mais aperta botão, né? E assim, eu acho que é isso. Eu acho que tá só no começo. Eu vejo muita gente aí falando, mas eu ainda não sei, será que isso aí vai para frente, será que não vai, não sei o quê. Imagina se você tivesse entrado no digital no dia que deu pandemia. Estaria um ano aí já. E todo mundo achando que ia ser uma semana, 2. Olha, em um ano, imagina só, um ano. E olha que um ano atrás nós começamos a fazer live direto. Logo quando deu o lockdown, nós começamos a falar como isso, como envelhido na pandemia e tudo mais. E vem falando, um ano aí, ó, nessa. E assim, eu acho que uma coisa que eu gosto pra caramba é que nos alunos das turmas do meu curso, nossa, gente, tem gente do Amapá, de Belém, do Acre. Eu até faço piada assim, né? Tipo, esse lugar aí existe mesmo, né? Porque eu nunca tinha conhecido alguém do Acre, né? E isso é muito, muito rico, porque a gente conversa e vê que as práticas construtivas de um lugar para o outro mudam muito, perfil dos fornecedores, da própria mão de obra, e vê ali, né, como que cada um lida com essa sua realidade. O meu aluno tem um aluno que é de Manaus, ele fala assim, quem aí do Sudeste imagina o material chegar na obra de barco? Porque para mim aqui é normal, né? Então, a gente sentir essa riqueza assim, de cultura das regiões, só a internet está proporcionando isso, né? E outra coisa, né? Do ponto de vista de quem busca, né? Quem busca um curso, quem busca uma mentoria. Às vezes o cara está lá numa cidade do interior que tem dificuldade de acesso a algo presencial. E aí ele encontra essa alternativa, né? Então, eu acho assim, tem alguns pontos negativos, provavelmente, mas eu acho que os pontos positivos são são maiores, assim. Show de bola, show de bola. Vanessa, uma hora aí, né, de bate-papo riquíssimo. E para a gente finalizar, o que você falaria aí para os engenheiros, para os recém-formados ou para os estudantes que estão começando agora, nessa questão de gestão de obras, nessa questão aí de ingressar no digital, qual seria o seu conselho para esse pessoal? Olha, para a vida, independente se está no presencial ou se está no digital,
Eu acho que a parte técnica, a gente nunca vai estar 100% completo, mas o importante de tudo é a gente saber onde buscar. E a hora que você sentir a necessidade, você vai atrás. Eu daria um conselho, assim, de desenvolver muito, muito a sua comunicação, porque isso vai te ajudar tanto no presencial quanto no digital. Eu sou uma pessoa que se você antes, tá? Antes do digital, se você começasse a conversar comigo, eu completava a sua frase. No meio do negócio eu te cortava e completava a frase. Aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que aprender a ouvir a pessoa até o final. E se ela pedir a minha opinião, eu dou. Então eu fiz esse treino total assim para o digital, né? Para poder me adequar a pessoa sentir liberdade também na conversa. A parte do respira fundo e começa de novo, todo mundo tem que treinar. Porque a vida é montanha-russa mesmo, mesmo, né? Então é assim, buscar essas habilidades mais de comportamento, não só o técnico. E colocar a cara no digital. Tem vergonha? Começa fazendo só post, só áudio, sei lá, aos poucos vai aparecendo. Primeiro numa foto, depois num videozinho curto, depois num videozinho mais longo. As pessoas não buscam perfeição, as pessoas buscam pessoas de verdade, que também erram, que também engasgam, que também... Normal, né? Não tem tanto medo assim. Mas coloque o seu trabalho no digital. Você vai ver que faz muita diferença. Então, resumindo, né? Focar nas habilidades de comportamento e principalmente comunicação e começar, nem que seja aos pouquinhos, mas começar no digital. Que legal. Vanessa, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo, né? Foi incrível. Pessoal, quem chegou agora vai ficar salvo, depois assiste lá. Vale a pena, né? Com aquela coisinha que explode a cabeça, sabe? Então, Vanessa, obrigado por trazer esse Obrigada. assunto pra gente. Foi um prazer conversar com você. Igualmente. Precisando, tamo aí. E é isso. Um Com abraço. certeza. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Show. Pessoal, lembrando, amanhã, 12h12, tem o Alinhando a Rota. O que é isso? Alinhando a Rota é uma espécie de mentoria, onde você entra ao vivo comigo e me faz perguntas aí que vão fazer você alinhar a sua rota, acelerar aí os seus resultados perante ao digital. Então, todos os dias, segunda a sexta, 12h12, está tendo Alinhando a Rota. E à noite, 19h19, os horários para vocês não esquecerem, hein? Tá tendo live. E amanhã a gente vai ter mais um convidado aí para a gente falar um pouquinho da área de atuação dele no digital. E aí, bora? Então, um abraço, até amanhã. Espero você na hora do almoço, hein? Tchau, tchau.